Olá, investidores. No vídeo de hoje vou fazer aqui um resumo da live que o gestor de PVB11 fez com o youtuber Diogo Arantes, né, do canal FI Fácil. Então foi uma live muito útil, né, mas muito longa, foi mais de 1 hora de live. Então resolvi aqui fazer um resumo para vocês e tem informação muito importante aqui, tá? Vou comentar sobre as RMGs, sobre vacâncias revisionais e nem tudo acabou sendo com a quantidade de detalhes que eu gostaria de ouvir, né? O gestor se esquivou um pouco de algumas perguntas, mas tem muita informação relevante aqui sim, tá? Aqui é o Thiago PS e esse é o canal Fique Esperto. Então, ele começou aqui falando sobre lajes. Ah, galera, e o slide aqui mais simplesinho, tá? É um vídeo de noite no meio de semana, então não tem como entregar toda a qualidade possível aqui para vocês, tá? Sinto muito. Mas vamos focar aqui nas informações. Tem uma informação importante aqui. Então ele começou ali na live, até gastou bastante tempo para comentar sobre o mercado de lajes, né? E tem uma coisa que eu achei esquisita lá, que ele falou sobre lajes, sobre previsibilidade, falou que lajes tem uma boa previsibilidade, sabe? E isso aqui é meio ambíguo, né? Porque realmente algo que ele comentou, lajes tem uma boa previsibilidade de novos entrantes, pois não é algo que não entra novos concorrentes assim de uma hora para outra, mas não acho que seja muito certo classificar o segmento de lajes como sendo um segmento previsível, já que a macroeconomia bate muito no segmento, tá? E o próprio gestor ele reconhece isso daí em vários momentos. E lembrando que a Faria Lima é meio que uma exceção desse quesito aqui, tá? Então, eu não vou perder muito tempo aqui dessa parte, não é o que interessa, né? Então, começando a falar sobre PVBI de verdade, o primeiro tópico que eles abordam aqui é sobre Cidade Jardim, uma compra recente. E pelos que eles comentaram lá, realmente é um excelente empreendimento, mas aqui isso já todo mundo já sabe, né? Então vou pular aqui para as partes mais polêmicas. Então, teve um ponto lá que o Diogo ele redireciona a live para temas que não sejam o gestor fazendo propaganda do fundo, né? Temas que ele poderia ficar um pouquinho mais apertado, mas reconheço que ele saiu muito bem, fala muito bem, né? E realmente as informações ajudam também. Então, o primeiro questionamento que ele fez foi sobre o Unio Faria Lima e sua RMG, que está para acabar agora em outubro de 2024, né? E aqui temos nossa primeira informação fundamental. Ele comenta aqui que a RMG do fundo foi feita a mais ou menos R$ 200 por metro quadrado, o preço lá da RMG, e os aluguéis que estão sendo locados estão saindo na casa dos R$ 300 por metro quadrado. Ou seja, excelente, né? Um dos grandes problemas da RMG com vários fundos do passado é que essa renda mínima garantida era superestimada. Ou seja, o gestor ele esperava, colocou um RMG de R$ 1 milhão e esperava que quando o imóvel terminasse, ficasse completo, conseguiria um aluguel desse ou maior. E muitas das vezes isso não se concretizava, né? Mas aqui temos o contrário, as alocações saindo com MG com uma alocação muito maior do que o planejado. No entanto, ele informa lá que essas alocações não seguiram no ritmo é, desejado por eles, né? Ele comenta que todo mundo que está indo lá, as empresas estão mais cautelosas, já que esse preço está bem elevado, fazem bastante conta. Deve consultar, né, para ver se compensa pagar esse valor tão elevado na Faria Lima ou migrar para algumas outras regiões ali mais nas redondezas, né? Eles ficam fazendo as contas de custo-benefício. Então, outra informação relevante que eles comentam sobre no Faria Lima, que atualmente a RMG é de R$ 1 milhão, mais ou menos, e as locações atuais do imóvel geram R$ 500 mil. E agora me deu branco aqui, acho que falou que era mais ou menos 35% alocado. Essa informação aqui vocês podem dar uma conferida no relatório gerencial depois, tá? Para ver aí. E também falou que espera estar com 50% locado em 6 meses aqui no Unio Faria Lima. Essa é a expectativa dele. Ele também ressaltou lá que ele espera que vai cair o rendimento, mas que vai recuperar, tá? Eu não sei aqui se já comentou algum relator gerencial, se vai sobre essa queda, se tem o guidance de uma coisa,
mas realmente a renda deve cair nos próximos meses aí. Então, com as informações que ele especificou aqui, acho que já temos informação suficiente aqui para fazer essa conta de quanto que o rendimento vai daqui até essa recuperação da locação, né? Essa substituição da RMG. Mas não vou conseguir fazer isso aqui durante a semana. Exige um pouco mais de trabalho, bastante conta. Então segue o canal aí, dá sua curtida, comenta e aguarda aí um próximo vídeo sobre PVBI abordando esses detalhes, tá? E me cobrem também, porque tenho feito tanta coisa assim, trabalho, vídeos, acaba que fica deixando um pouco de lado. É tanto fundo para falar que pode ser que eu me esqueça aí nesse meio tempo. Então, seguindo aqui, o próximo tópico abordado foi sobre a vacância do fundo, no caso o Vila Olímpia Corporate e o The One. Aqui o gestor ele comenta que eles já sabiam da vacância, e isso aqui é uma informação óbvia, né? Claro que eu sabia que o fundo já tinha vacância na hora da aquisição, e aqui realmente ele deu uma sabuada grande, tá? Sabonetou legal aqui. Desagradou bastante aqui nesse ponto, viu? Fugiu muito do assunto. O principal que era explicar por que a dificuldade em locar os espaços nesses imóveis, ele acabou não falando, sabe? O que ele ficou focando mais é sobre os valores que está conseguindo locar, que não sei o que, na região. Fugiu do assunto, sabe? Não falou por que que tá difícil de locar aqui no espaço nesses espaços vagos aqui. Então, seguindo aqui, por volta mais ou menos de 40 minutos, ele começa a falar sobre os imóveis turnkey, mas aqui ele também falou de forma bem geral, nada relevante, apenas comentou que algumas empresas realmente começaram a buscar isso daí, mas que não. Ele saboneou, deu uma saboneada aqui também, não falou nada de relevante aqui também não, tá? Sobre o Vera Cruz, ele comentou aqui que tem expectativa de revisional para aumentar os aluguéis. Ou seja, está esperando aqui chegar a época dos revisionais e para dar um bom aumento de aluguel aqui. Ele até chegou a mostrar ali no relatório gerencial, o Diogo, mostrou ali acho que tem quase 90 ou 100% do fundo, da receita do fundo, vai passar por revisional até 2026. Então temos aqui um ponto excelente, né? Ponto muito bom é que ele vai poder, o fundo vai conseguir ter oportunidade de aumentar o rendimento. Deixar de preguiça aqui, vou abrir aqui o relatório gerencial de PVB11 para a gente dar uma verificada nesse gráfico aqui das revisionais. Só um instante aqui para eu achar esse gráfico. Revisional. Aqui, a revisional. Tem uns 40% aqui agora para 2024, 11% em 2025 e 41% em 2026. Então, é isso mesmo. 90% vai passar por revisional aqui pelos próximos dias. Então, vamos ver o próximo tópico aqui que ele comenta sobre o The One e o Banco do Brasil. Aqui ele comentou sobre outra oportunidade de aumento da renda através de revisional, mas que ele comentou sobre a burocracia aqui do bancão, né? É empresa pública, então tem uma dificuldade maior nesse ponto. Ele comenta aqui, gasta bastante tempo também explicando a negociação lá do FL 440, o FLFL, né? Incorporação. Ele comentou lá desde o início que negociação com os coreanos de um private equity que precisavam vender a qualquer custo esse imóvel que estava chegando no fim do prazo do fundo private equity e precisava vender e o momento estava muito ruim de fazer captação. Então o que eles fizeram para fazer essa compra desse imóvel, dessa parcela pelos coreanos foi usaram distribuidores grandes lá, provavelmente alguns bancões, né, para captar esse dinheiro. Aí eles comentam que isso dificulta essa taxa gorda que foi paga aqui pela dificuldade aqui da captação, né, no momento ruim. Eles atribuíram essa dificuldade aqui e pelo uso dos bancões.
Aí eles comentam que usaram a taxa de distribuição lá da incorporação para pagar essa comissão aos distribuidores. E por isso que teve uma taxa de distribuição, taxa de emissão, mesmo sendo uma transação apenas entre dois fundos. E aqui ele reconhece realmente que teve uma falha na comunicação e realmente pegou muito mal naquele primeiro momento essa transação assim de um fundo para o outro, com um custo assim tão elevado, né? Pegou muito mal mesmo. Mas aqui ele reconheceu o erro, a falha de comunicação. Em seguida aqui ele comentou sobre o Partal e Prevent Senior. Eles comentaram acho que em abril de 2024 teve uma revisional, mas que eles não mexeram. Tanto o fundo quanto o inquilino decidiram por manter o preço. Isso aqui é excelente, tá? Pelo menos indica que o preço está mercado, né? Já é um bom ponto de começo. Eu também comenta sobre uma eventual saída. Ele comenta que tem 2 anos lá de entre aviso prévio de 12 meses, mais multa de 12 meses. Então, isso ajuda bastante a segurar aqui o inquilino. E por fim aqui, ele comentou sobre a incorporação de HGPO11. E aqui é, ele justificou essa não incorporação aqui por falar que eles não têm dado muito tempo para emissões. Então, algo que poderia estar queimando um pouquinho o fundo aqui, né? De fazer muitas emissões. E ele acabou meio que desconversando também sobre essa questão da incorporação do HGPO11. Mas, enfim, desconversou alguns pontos, mas trouxe bastante informação relevante aqui para a gente. Então, reforço aqui para seguir para nas próximas semanas aí eu pretendo detalhar melhor essas informações aqui que ele passou, trabalhar, ver que informações a gente consegue retirar aqui dessa live, beleza? Lembra aqui que nada começa de compra ou de venda e a gente se vê por aí. Valeu!